Nós já vimos, no que concerne a teoria de moral hazards, o modelo básico, o benchmark, o caso do agente neutro ao risco e o caso do agente neutro ao risco com responsabilidade limitada. O que nós vamos ver hoje é o caso do agente avesso ao risco. O problema do agente avesso ao risco, você modela fazendo aquela utilidade instantânea uma função côncava, crescente e côncava. Então, a gente vai supor que o de zero é igual a zero, como normalização, a derivada é positiva e a segunda derivada é negativa. Então, ela é duas vezes continuamente diferenciável, é de classe C2 e tem essas propriedades aí, de modo que a função é côncava. E, evidentemente, a utilidade geral do indivíduo vai ser a utilidade da transferência menos a desutilidade do esforço. Então, a utilidade geral, utilidade propriamente dita, né, ela depende da transferência e do nível de esforço. Aqui é a utilidade instantânea e essa aqui é a utilidade geral que a gente vai considerar. Qual é o problema de moral hazards nessa situação? O principal que é maximizar o lucro esperado, que é o benefício esperado menos o pagamento esperado, sujeito à restrição de compatibilidade de incentivos e à restrição de participação. Aqui nós temos o payoff do agente quando ele decide exercer o esforço. O agente está enfrentando uma variável aleatória. Se ele exerce o esforço, a probabilidade de sucesso, que é o produto alto, é π1. E a probabilidade de insucesso é 1 menos π1. Se o produto é alto, ele recebe pagamento T barra em cima. Se o produto é baixo, ele recebe pagamento T barra embaixo. A transferência no estado bom dá a ele uma utilidade que ele avalia de acordo com a utilidade instantânea, o minúsculo. E o pagamento no estado ruim também. Só que essa utilidade, o T barra em cima, acontece com probabilidade π1. E com probabilidade de 1 menos π1, ele tem a utilidade U de T barra embaixo. O aspecto negativo da sua decisão é a desutilidade do esforço. Então, isso aqui é o payoff do agente esperado quando ele exerce o esforço. E do lado direito, você tem o payoff esperado quando ele não exerce o esforço. Os pagamentos têm que ser esses daí, porque o pagamento só depende da variável que é observada, que é o produto. O principal não está observando o esforço, então ele condiciona o pagamento no produto observado. Só que o agente, nesse caso, não exerce o esforço, o psi vai ser zero. Essa é a restrição de incentivo. E temos abaixo a restrição de participação, que a gente normaliza o valor da opção externa como zero. Esse é o problema principal agente, que a gente vai denotar por P. Quando a gente olha o problema, a gente vê que a função U, ela aparece lá nas restrições, e aí a gente não consegue dizer se o conjunto restrição é um conjunto convexo. Porque para você ter um problema bem comportado, o que você precisa? Né? Você tem a maximização. Aí o seu conjunto restrição, para você ter o problema bem comportado, você quer que ele seja convexo. E a função objetivo tem que ser quase côncava. O problema é que essa otimização aparentemente não é bem comportada, porque a função 1 é côncava. E aí não tem como a gente dizer se o conjunto de restrição é convexo. Não tem em princípio. A gente vai mostrar que é. Como a função de utilidade instantânea aparece dos dois lados de uma das desigualdades, isso pode levar a gente a duvidar de que o problema é um problema padrão, a otimização. O que é um problema padrão de maximização? É quando você tem um conjunto restrição que é convexo e a função objetivo é quase côncava. A função objetiva é linear nas variáveis, porque ela vai ser igual ao benefício esperado menos o pagamento esperado. O benefício esperado funciona como uma constante, que você não pode mexer, é uma constante A. E a parte variável é linear. Então, as curvas de nível da função objetiva são lineares. O problema é a restrição. Como o U é côncava, e aqui, né, se você passar esse U que está no lado direito para o lado esquerdo, fica menos U. E aí fica uma função côncava somado com uma convexa, porque o negativo de uma função côncava é convexa. Aí côncava mais convexa dá resultado ambíguo. Pode ser côncavo, pode ser convexo, ou pode ser os dois. Não sei o que dá. Então a gente tem que estudar a natureza matemática desse problema. Vamos chamar isso aqui de lema. A gente diz que um problema é côncavo, a maximização é um problema côncavo, se a função objetivo for quase côncava e o conjunto restrição for um conjunto convexo.
A afirmação do lema é que o problema principal agente com moral hazards e aversão ao risco é um problema côncavo. Como é que a gente mostra isso? Muito simples. A gente vai fazer uma mudança de variável. Vamos chamar o de T barra em cima de U barra em cima. E o barra embaixo vai designar o de T barra embaixo. Então, a gente vai fazer essa mudança de variável. Como a função de utilidade instantânea ela é monotônica, diferenciável, ela tem uma função inversa. Ela é inversível, que é a utilidade inversa. Então, o que é o pagamento no estado bom da natureza? É a função H de Uzinho barra em cima. E o pagamento no estado ruim é a função H, ou seja, a utilidade inversa do nível de utilidade Uzinho barra embaixo. Então, no lugar das transferências, lá na função objetivo, você vai colocar H de U barra em cima, H de U barra embaixo. Então, aqui vai virar H de U barra em cima e aqui vai virar H de U barra embaixo. E as restrições? Onde aparece U de T barra em cima, você coloca simplesmente U barra em cima. E onde aparece U de T barra embaixo, você coloca U barra embaixo. O problema fica reescrito, então, dessa maneira, sendo que agora a variável de escolha são esses níveis de utilidade. O barra em cima, o barra embaixo. Então, você reescreveu o problema em termos de outra variável, que é a utilidade instantânea e indireta do agente para cada nível de transferência. Por que isso é conveniente? Porque antes a função objetiva era linear e as restrições eram não lineares. Agora você trocou os papéis. A função objetiva é não linear, porque tem aqui a função H, mas as restrições são lineares. Vamos ver a função objetivo. A função objetivo, feita a mudança de variável, ela agora é isso aqui, ó. É uma constante menos essa função aqui. Ora, o que é a função H? É a função inversa da função de utilidade. U da inversa de U aplicado no ponto X, isso tem que ser igual à identidade, por definição de função inversa. Derivando dos dois lados, o linha de h de x vezes a derivada de h de x, aqui tem que ser igual a 1. Portanto, a derivada de h ponto x ela é o inverso da utilidade marginal instantânea, no ponto h de x. Por hipótese, a utilidade marginal é positiva para todo ponto. Então, a função h é estritamente crescente. Qual é a segunda derivada? Então, a gente vai pelo teorema da função implícita mais uma vez. Vamos derivar essa expressão aqui mais uma vez em relação a x. Então, você tem um produto de duas funções de x. É a derivada do primeiro vezes o segundo termo. Então, isso aqui fica elevado ao quadrado, mais o primeiro vezes a derivada do segundo termo, que é h duas linhas de x. É igual à derivada de 1 com relação a x, que é 0. Então, eu quero saber qual é o sinal da segunda derivada de h. Você isola, aqui dá menos o duas linhas h de x, dividido por u linha de h de x, vezes h linha de x ao quadrado. Então, esse termo aqui é positivo, porque a primeira derivada é positiva, elevado ao quadrado com uma razão ainda positiva, e a função de utilidade instantânea é côncava. A primeira derivada é positiva e a segunda é negativa. Como tem menos na frente, tudo tem sinal positivo. Então, a função h é convexa. Logo, quando você vai na função objetivo do principal, você tem uma constante menos uma função convexa, porque a soma de funções convexas, ou a combinação convexa de funções convexas, é uma função convexa. Portanto, você tem uma constante menos uma função convexa. Como você tem um menos na frente, o que é convexo vira côncavo. Portanto, a função objetiva é côncava. Toda função côncava, em particular, é quase côncava. As restrições são lineares. Portanto, elas definem um poliedro. A restrição de incentivo fica assim, né? Você passa o barra em cima para a esquerda, vai ficar ΔΠ. Vezes o barra em cima. Aí passa o barra embaixo, multiplicado por menos π0 para a esquerda, vai ficar menos ΔΠ. Barra embaixo. E passa o psi para o lado direito. Então, você vai ficar com o barra em cima menos o barra embaixo, igual a psi sobre ΔΠ.
Então, aqui você tem a restrição de incentivo. E a de participação é essa que está aqui embaixo. Aquele menos psi que apareceu do lado esquerdo, você passa para o lado direito. Se você desenha essas duas desigualdades no plano das utilidades instantâneas, a restrição de participação ela vai ser uma linha reta decrescente que cruza os eixos nos seguintes pontos. O barra em cima vai cruzar em psi sobre π1. E no eixo do barra embaixo vai cruzar em psi sobre 1 menos π1. Então, você tem uma linha reta decrescente e você quer o maior igual, né? O barra em cima maior igual, então é tudo que está daqui para cima. E se você desenhar a restrição de incentivo, então a fronteira vai ser uma linha reta com inclinação 1, só que vai cruzar no ponto φ sobre ΔΠ. Alguma coisa aqui, ó. E aí vai ter uma linha reta com inclinação 1, crescente. E é tudo que está daqui para cima. Conjunto factível, portanto, nesse caso vai ser poliedro, um conjunto convexo. Como você está maximizando uma constante menos uma função, isso é equivalente a você minimizar aquela função. Você vai minimizar o pagamento esperado, que pode ser expresso assim, né? Sujeito àquelas restrições. Se a gente quer encontrar a solução do problema, basta a gente resolver esse problema aqui, ó. Vamos chamar de P chapéu. Então, a função objetiva é convexa e a restrição é um conjunto convexo. Então, você está minimizando uma função convexa sobre um conjunto convexo. Porque como a função objetiva é convexa, tem restrição linear, a convexidade da função objetiva já garante a suficiência da condição de primeira ordem. Então, o problema, na verdade, ele é bem comportado. Voltando à formulação original do problema P, a gente pode dizer que ele é, de fato, um problema côncavo. É um problema de maximização bem comportado. Eis aí, portanto, o problema que a gente tem que resolver.